Web TV Redentor, transmitindo via internet. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos, que o Senhor continue conduzindo a vida, a família, a caminhada de cada um. Nós estamos há um ano da nossa Jornada Mundial da Juventude. No próximo final de semana, teremos um grande evento aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, né, que é um tempo de preparação, chamando a nos preparar durante esse próximo ano, justamente para celebrarmos com muita alegria essa Jornada Mundial da Juventude aqui do Brasil, que já começou. Já temos aí os dois ícones, né, dos jovens, o ícone de Nossa Senhora e também a cruz da jornada peregrinando pelo nosso país. Nós bendizemos a Deus pelos milhões de jovens que já participaram e também pela acolhida bonita, entusiasta da juventude desses dois ícones que já se preparam de uma certa forma, tanto para o evento da jornada, como também para viver como juventude cristã, católica, em nosso país, em nossas dioceses, e além de acolher o mundo todo, podemos também proclamar ao mundo, né, a alegria de construirmos essa nova sociedade, esse novo mundo de justiça e de paz. Sabemos também que com esse final de semana próximo, com esse evento no Maracanãzinho, nós vamos ter oportunidade, de um lado, de abrir as inscrições para a jornada. Ou seja, aqueles, né, que quiserem já se inscrever para vir à jornada, poderão começar a fazê-lo. Né? Vocês podem consultar o site da jornada, que é www.rio2013.com, e lá vão ter as instruções todas de como fazer para quem deseja se inscrever e ter justamente assistência para alimentação, transporte e hospedagem da jornada. Lembramos que todos podem vir livremente, né, na jornada, todos podem participar. Quem desejar justamente essa assistência precisa se inscrever para que possa ser bem recebido e possa ser orientado aqui na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Então, próximo final de semana, temos esse evento que vai marcar justamente um ano antes, né, a Jornada Mundial da Juventude, abrindo também as inscrições, e creio que vamos conseguir também já anunciar, né, o hino oficial da jornada, isso que nós desejamos, né, em tudo correndo muito bem, para que já os passos mais importantes com relação às preparações, a logomarca, a oração, os santos e beatos intercessores e protetores, né, a oração da jornada e o hino, praticamente já prontos, além dos locais dos eventos centrais, praticamente os passos vão sendo dados. Faltará depois a programação oficial do Santo Padre, que só no final do ano é que a Santa Sé irá começar a estudar esse assunto, né, 6 meses antes aí do acontecimento. Então, meus irmãos e irmãs, acho que são passos importantes e são interessantes também para que nós possamos cada vez mais estar de coração aberto para esse momento de investimento na juventude, investimento no futuro, não é? E nós sabemos que a jornada, embora seja um evento que marque o país e marque o mundo, do outro lado, é também um passo para dar continuidade na pós-jornada nos trabalhos com a juventude, em nossa igreja, nas paróquias, nas comunidades, para que os jovens de Cristo, os jovens que se encontram com Cristo, continuem nessa participação bonita, como já tem de uma certa forma, mas ainda muito mais dinâmica e corajosa. Nesse tempo, sabemos que estaremos vendo o Ano da Fé, 50 anos do início do Concílio Vaticano II, também com o clima da nova evangelização. Então, tudo isso faz parte um pouco do trabalho da Igreja no mundo inteiro e também em nosso país, sobre essa caminhada de ser presença nessa sociedade. Nós sabemos que nós temos necessidade de exemplos. Os santos padroeiros, patronos e intercessores foram assim colocados. Só recordando, para quem ainda não tem os nomes na sua cabeça, nós temos os santos patronos, né, que são como que os pais, né, da nossa jornada,
começando por Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, protetora da Igreja e das Famílias. Temos o padroeiro daqui da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, não é? Soldado e mártir da fé. Temos ainda como patrono o primeiro santo nascido no Brasil, Santo Antônio de Santana Galvão, arauto da paz e da caridade. Temos a padroeira das missões, Santa Teresa de Lisieux, né, que justamente recorda para nós o tema da jornada, que é ir e fazer discípulos entre as nações. E temos o criador, né, das Jornadas Mundiais da Juventude, o Beato João Paulo II, patrono das Jornadas Mundiais da Juventude. E temos os santos intercessores, como nós chamamos, que são exemplos de vida para a juventude, que foram de todas as épocas da história e também todas as regiões do mundo, né, para recordar aos nossos irmãos e irmãs que viveram a santidade e são exemplos para nós hoje. Temos na América Latina Santa Rosa de Lima, que é fiel à vontade de Deus, né? Temos a Beato Pier Giorgio Frassati, que é também jovem europeu da Itália. Temos a Beata Chiara Lutti Badano, toda entregue a Jesus, também da Europa, da Itália. Temos o Beato Frederico Ozanam, servidor dos mais pobres, que foi justamente aquele que criou as conferências vicentinas, mostrando bem esse aspecto, né, da questão social e da preocupação com o pobre, com o necessitado. Temos o Beato Adílio Daronc, não é? Que é amigo de Cristo, que é o coroinha que morreu mártir aqui no Brasil, no sul do Brasil. Santa Teresa de Los Andes, contemplativo de Cristo, falando um pouco também dessa vida de oração, de contemplação, e é chilena. Beato José de Anchieta, patrono do Brasil, apóstolo do Brasil, justamente recordando aquele que veio jovem para cá e aqui evangelizou o nosso país. O Beato Isidoro Bacanja, mártir do escapulário, que é africano, lembrando também o continente africano que deu tantos santos e santas também para a igreja. A Beata Irmã Dulce, embaixadora da caridade. Nós temos aí o encontro, né, com a preocupação social da Irmã Dulce, né, que nós temos tanto no coração. Temos também como intercessor São Jorge, combatente do mal, ligado muito à tradição aqui carioca, né, mas também como alguém que tem uma ligação muito grande com os países anglo-saxões. Também Beata Laura Vicunha, mártir da pureza, uma chilena, também aqui da América Latina. Temos, né, da Coreia, o Santos André Kim e companheiros, mártires da evangelização, lembrando bem o trabalho da evangelização e o martírio. A Beata Albertina Berkenbrock, virtuosa nos valores evangélicos, também aqui do Brasil. Então nós temos esses santos patronos e intercessores que fazem parte um pouco da invocação da nossa jornada mundial da juventude, que merecem depois a contemplação, a reflexão, e as suas vidas depois serão divulgadas passo a passo para que os jovens possam ver e, ao mesmo tempo, visualizando as suas vidas, também ver como é que podem ser hoje homens e mulheres que vivem a santidade. Portanto, meus irmãos e irmãs, estamos aí há um ano da nossa jornada mundial da juventude. Esse mês de julho marca de maneira muito especial isso, e nós sabemos, né? Nesse final de semana, praticamente estamos há um ano do início da jornada no Rio de Janeiro. No dia 23 de julho de 2013, teremos justamente a acolhida dos jovens, né, justamente na praia de Copacabana, justamente que recebe esse nome por causa de Nossa Senhora de Copacabana, para acolher a juventude toda do mundo. E por isso queremos rezar nessa intenção, pedindo a Deus para que cada vez mais o entusiasmo, a participação, leve as pessoas ao encontro com o Senhor e a uma vida nova. E esse final de semana, a palavra de Deus, desse 16º domingo do tempo comum, nos fala justamente dessa necessidade, de um lado, de parar de ver os resultados da evangelização, mas ao mesmo tempo das necessidades da evangelização. O Evangelho de Marcos fala que depois que os apóstolos voltaram, né, e contaram justamente a Jesus tudo o que tinha acontecido, ele convidou os discípulos para um lugar deserto para descansar um pouco. O apóstolo necessita, além daquilo que ele faz da evangelização, também de parar para refletir e para realmente estar com o Senhor. Podemos fazer isso como retiro espiritual, mas também saber que faz parte dessa dinâmica de oração, contemplação e, ao mesmo tempo, missão.
Portanto, todo missionário, todo evangelizador deve ser também um homem contemplativo, um homem de oração, uma pessoa de oração. Não é? Mas, ao mesmo tempo, mesmo nessas horas, nós somos chamados a ter a preocupação com os necessitados. Assim que viram Jesus e os discípulos partirem, né, perceberam para onde iam e deram a volta e chegaram lá antes mesmo deles. Né? E ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O tema desse domingo, sem dúvida, é esse coração de pastor que todo cristão, todo católico é chamado a ter. Claro, alguns que têm mais responsabilidade, mas outros também, somos chamados a ter esse coração que se preocupa com o povo de Deus, o povo que é do Senhor, e tem essa sede, essa fome de encontrar na palavra de Deus o seu alimento, de encontrar em Jesus Cristo a própria vida. Por isso mesmo nós vemos aí que Jesus, mesmo quando vai para um lugar de descanso e de oração, também encontra o povo necessitado, como ovelhas que não têm pastor. E é interessante, meus irmãos e irmãs, que na leitura primeira desse domingo, Jeremias justamente fala dessa revolta daqueles que deveriam ser pastores do povo de Deus e não o são. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho miúdo da minha pastagem, né? Dispersastes o meu rebanho e o afugentastes sem dele vos ocupar. Justamente a palavra do Senhor nos fala de muitos daqueles que se dizem pastores, mas não se preocupam com o rebanho do Senhor. Estão preocupados apenas consigo mesmos e não em evangelizar, em pastorear o povo de Deus. E fala, vou reunir as minhas ovelhas, eu mesmo vou pastoreá-las, né? Reunirei o que restar das minhas ovelhas, espalhadas pelos países em que as exilei, e as trarei para as pastagens que hão de se multiplicar. E escolherei para elas pastores que as apacentarão, de sorte que não tenho receio nem temores, e já nenhuma delas se extravie. Meus irmãos e irmãs, nós vemos essa necessidade de vivermos cada vez mais essa consciência de termos um coração aberto à necessidade do povo de Deus, de pastorear o povo de Deus, e mesmo com sacrifício, e que não seja as pessoas que são chamadas a esse trabalho como mercenários, apenas preocupadas consigo mesmos, mas cuidando bem desse nosso povo, em todos os aspectos da vida. Uma palavra que nos chama a atenção dessa necessidade de evangelização, de missão, de proclamação da boa notícia para todas as pessoas. E, por fim, a palavra da carta de Paulo aos Efésios, né, fala desse desejo do Senhor de não ter divisões. Havia o povo judeu, o povo não judeu, tudo mais. Ele fala, vós que antes estáveis longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz e fez de dois povos um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei e os preceitos e as prescrições. Não é? Ele fez dos dois povos uma única humanidade. Veio para anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz também para aqueles que estavam perto. Porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai no mesmo Espírito. O Senhor nos une a todos e nos faz um só rebanho, um só pastor. Por isso, sem divisões, sem separações, eis aí os desafios desse trabalho de pastoreio. Vemos aí essa necessidade do povo de Deus, vivemos somente preocupados em anunciarmos e sermos pastores do povo que é do Senhor e que quer unir a todos sem divisões, sem separações. Meus irmãos e irmãs, há um ano da Jornada Mundial da Juventude, sabemos dessa necessidade que os jovens têm, também de verdadeiros pastores que anunciem Jesus Cristo, que os levem cada vez à experiência da cura de uma nova vida para todos, como tantos jovens assim o vivem. Uma boa semana para todos e que Ele abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.